Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs e prezados amigos que acompanham a Roda dos Esclarecedores neste modo virtual. É uma alegria muito grande poder chegar até você novamente. Agradeço muito a você ter conectado a este conteúdo e eu espero que ele seja bênção para você. Tem alguns recados que vou passar rapidamente, aparecem também nos slides. Quem sabe você queira, para mais informações, dar uma pausa, tirar uma foto, quem sabe, né? Maio é o mês da família e a PIBG entrou no mês da família com várias atividades para enriquecer você, para dar ideias a você. Uma delas são as lives. Nós faremos 4 lives. Na verdade, quando esse material for ao ar, nós já teremos feito uma no dia 10, na quarta-feira, né? Mas aí está para você as datas, os horários e também os temas. Eu e o Celso conversamos sobre tempo de qualidade na família. A Cris e a Eliana Rabelo conversarão sobre prevenção ao abuso sexual. No dia 24, o presbítero Roque e a psicóloga Cíntia tratarão da questão da maternidade e paternidade. E no dia 31, o pastor Lúcio e o Jefferson tratarão da temática comunhão e famílias. Você vai receber um link, acesse esse link. Ainda estamos definindo se é pelo YouTube, se é pelo Instagram. De qualquer maneira, você receberá o link. Outra ação que estamos desenvolvendo é o encontro de homens para orar por suas famílias. Homens, adolescentes, jovens, adultos, juntos, todas as terças-feiras de maio, a partir das 20 horas, tá? Às 20 horas nós temos um bate-papo, um cafezinho mais informal e às 20h30 então começa a parte devocional e na sequência orações. Nós esperamos que você compareça. Também visando a confraternização das famílias e as famílias estarem juntas, nós teremos no dia 27 de maio, lá na Casa Elohim, o Day Camp. O Ministério de Casais está coordenando isso e você precisa fazer a sua inscrição para que a gente possa ter, então, ideia de quantas pessoas teremos. Vai ser um programa bem soft, um programa bem light, e tempo de comunhão, tá? E estamos incentivando as famílias a adotarem adolescentes cujos pais não fazem parte da igreja. Então, quem sabe você possa fazer ou ter esta ação de adoção desses adolescentes, pagando aquilo que eles precisaram pagar lá para entrar na Casa Elohim, tá bom? E se você tem interesse em tornar-se membro da PIBG, precisa passar pelo trilho da integração. O trilho da integração é o processo que nós temos aqui para receber as pessoas, os novos membros. O trilho da integração começou no dia 7, mas ainda há a possibilidade de você ingressar para ele no próximo domingo, dia 14, caso tenha este interesse. Procure o pastor Lúcio, entre em contato com ele, o telefone aparece aqui, para obter mais informações. E o encontro da liderança vai acontecer no dia 13 de maio. 13 de maio é o próximo sábado agora. E nós esperamos os presbíteros, diretores, membros do Conselho Fiscal, os líderes de ministério e também de grupos familiares. É o segundo encontro desse ano e nós temos coisas importantes para comunicar a vocês e também para definir em conjunto, ok? Se você não faz parte da lista que está aqui, então você tem que ligar para a nossa secretaria, caso queira participar. E a PIBG, o Ministério de Mulheres que nós temos aqui, vai promover um encontro bem especial no dia 20 de maio. É um encontro onde será feito um resumo dos estudos realizados aí ao longo de um período de tempo. E a Larissa Ferraro, que é a autora do livro que foi estudado, ela vai entrar online para uma conversa, para um bate-papo, responder perguntas das mulheres que estiverem aqui, tá bom? Então reserve essa data e venha. E estamos esperando as suas contribuições, obviamente,
para mantermos o ministério que a PIBG realiza. Se você ainda não é um contribuinte sistemático para a PIBG, por favor, pense seriamente quanto a isso. Nós precisamos da sua contribuição, seja ela qual for, ou de que valor for, ok? É isso, por enquanto, em termos de avisos. Vamos agora ao período de louvor e na sequência eu volto com a última reflexão sobre as bênçãos do discipulado. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Quero convidar você a erguer a sua voz onde você estiver, adorar esse Deus, esse Jesus Cristo, ao qual é o nosso Pai, ao qual nós podemos chamar de Pai, ao qual é o Pai que nos abençoa, que nos guarda, que nos pede comprometimento, santidade, e por isso nós podemos cantar. Ergue a sua voz. Diga assim comigo: este é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Diga: toma o meu coração, toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Aleluia. Eu querer que seja feito em nossas vidas. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Diga comigo: este é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Toma o meu coração, toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer. Toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, o teu querer. Faz o teu querer em mim. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer,
seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Sabemos que o Senhor tem bênçãos para nós, ó Deus. Nós queremos te obedecer e receber essas bênçãos, Pai. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. E obedecer. Amém. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Se você participa dos cultos de domingo, presencialmente ou através daquilo que nós mandamos pelo YouTube, deve ter ouvido as reflexões sobre marcas do verdadeiro discípulo. Eu apontei 4 delas: a obediência, amor aos outros, oração e reprodução. Quando entendidas à luz do que afirma Jesus, estas marcas apontam para uma série de responsabilidades. Eu acredito que você deve ter chegado a alguma conclusão a respeito desse mesmo, sobre em que ponto está quanto a estas marcas. Como você se avaliou? Está bem na foto? Porque a ideia é, olhando para a Escritura, avaliar a nós mesmos e alinhar a nossa vida com o que diz a Escritura. Esta é a ideia. E em qual das marcas apresentadas você brilha? Obediência, amor aos outros, oração, reprodução? Ou em qual delas você se vê na UTI? Pensa sobre isso. Quem sabe, para entender um pouco melhor, você tem que voltar àquilo que está lá no nosso canal no YouTube, né? Nas reflexões de quintas-feiras, eu estou considerando as bênçãos do discipulado. Não há só responsabilidades, óbvio, há bênçãos também. E não são poucas, e nem pequenas. A bênção que apresentarei hoje, dei o título de honras divinas. A passagem bíblica onde nós encontramos referência a isso é a de João, capítulo 11, verso 26, onde leio: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Então Jesus deixa claro nesse versículo que o Pai honrará um determinado tipo de pessoa e de comportamento. Diz ele que o Pai honrará quem serve e segue a Ele, Jesus Cristo. Servir e seguir são palavras que apontam para o discipulado. Nós ficamos sabendo então que aquele que serve e segue a Jesus, isto é, o verdadeiro discípulo,
será honrado pelo Pai. Agora, o que é que significa honrar alguém? Significa exaltar, significa reconhecer e presentear publicamente uma pessoa. Às vezes, elogiar publicamente uma pessoa. Existem várias formas de honrar, né? Uma medalha ou um troféu, como se faz ao campeão de uma modalidade ou de um esporte. Um diploma ou certificado também é uma forma de honra. Uso do nome da pessoa, né, ser honrada num objeto, numa escola, numa rua, rodovia, viaduto, bairro, cidade, uma caneca ou então uma faixa, né? São formas legítimas de se honrar as pessoas. Bom, seja qual for a forma, a ideia de honrar é exaltar diante de outras pessoas. E quem é que vai fazer isso com os verdadeiros discípulos de Jesus? O próprio Deus. Foi Jesus quem disse isso, né? O Pai o honrará. Antes de mencionar algumas formas disto acontecer, deixe-me comentar o fato de que Jesus foi exaltado, foi honrado por Deus. Nós encontramos essa declaração em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 9. Leio para você, me acompanhe, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que podemos afirmar sobre as razões que levaram Deus a exaltar Jesus? Imagino que algumas declarações são muito claras aqui, muito evidentes, né, quanto a isso. O que levou Deus a exaltar Jesus foi a humildade de Jesus. Foi a decisão de esvaziar-se de sua divindade. Foi a decisão de se tornar servo. A forma obediente em que ele se portou em todo esse processo da encarnação, inclusive submetendo-se à morte, né? Então, por todos estes atos de submissão à vontade do Pai, ao plano do Pai, o Pai o exaltou e lhe deu a mais alta posição e o nome que está acima de todo o nome. Esta alta posição é indicada em outros textos da Escritura também. E um deles é aquele que narra os momentos finais da vida de Estevão. Estevão foi apedrejado, ele morreu sendo apedrejado. E Lucas registrou o seguinte sobre este episódio, está lá em Atos 7, 55, 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então, através desse testemunho maravilhoso de Estevão, num momento tão crítico da vida dele, nós sabemos, Jesus está à direita de Deus. O Pai assim estabeleceu. O apóstolo Paulo, que também estava presente nesse episódio, diz a Escritura Sagrada, mais tarde se converteu e escreveu a respeito do mesmo assunto, né? Ou falou a respeito dessa questão aí. Lá em Romanos 8,34, Paulo afirma o seguinte: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou,
e está à direita de Deus e também intercede por nós. É perceptível que a honra da posição elevada inclui a oportunidade para servir em outro nível. Entendeu isso? Foi porque Jesus serviu bem aqui que Deus o honrou, dando-lhe esta posição de destaque à sua direita, onde Jesus continua a exercer um ministério de intercessão por nós. Talvez você, como eu, tenha ficado curioso sobre o significado da expressão à sua direita. Qual é a ideia por trás desta expressão? Nos tempos antigos, a mão direita dos reis era lugar de honra. Indicava a participação no poder real. Falando de Jesus e a posição que Deus deu a ele, significa que o governo do mundo está sobre os seus ombros. Mas, volto a frisar, a honra conferida a Jesus foi para que ele servisse em outro nível. Talvez disto tenhamos que extrair uma lição, que é a seguinte: qualquer honra que Deus conferir a nós, ou Jesus conferir a nós, não é um fim em si mesmo, mas um degrau para que possamos servir em outro nível. Vamos conversar um pouquinho sobre sobre formas de Deus honrar, Jesus honrar. Eu pensei em alguns episódios da vida de Jesus envolvendo os discípulos e quero sugerir algumas ideias aqui. Elogio ao caráter. Esta é uma das formas de se honrar. E Jesus fez isso, como no caso de Natanael. Lá em João 1,47, nós lemos o seguinte: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus aqui estava reconhecendo Natanael. Aparentemente eles ainda não se conheciam. Natanael foi trazido até Jesus. E aí Jesus olha para ele, conhecendo o coração de Natanael, né? Uma vez que Jesus era onisciente, ele afirma que Natanael era um homem sem falsidade. Imagine você receber uma palavra dessa a partir do Filho de Deus. É uma forma que Jesus encontrou de honrar este homem. E Natanael, na sequência, tornou-se um dos discípulos de Jesus e depois um dos apóstolos de Jesus. Uma outra forma que Jesus encontrou de honrar os homens foi a mudança de status, como ocorreu com os 12 discípulos, a quem Jesus agora designou como apóstolos. Eu vou ler esse texto de Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo uma promoção, uma forma de honra àqueles que estavam se mostrando interessados, aqueles que estavam conectados com Jesus, respondendo bem à voz de Jesus. Então, o que Jesus faz? Jesus promove discípulos para apóstolos. Em outro texto, um pouco mais adiante, se afirma o seguinte, Lucas 9, 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Com o novo status, novas competências ou poderes e um aprofundamento da missão. Então, essa questão da mudança de status é interessante. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou averso a honrarias. Eu não me sinto bem
eu me acho inadequado. Eu sei que a Escritura fala a respeito desse assunto e deixa margem para que pessoas sejam honradas. Por exemplo, nós lemos em Romanos 13:7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Mas eu não me sinto confortável. No entanto, com a mudança de status de ovelha para pastor, eu percebi que a honra foi no sentido de servir em outro nível. Está me entendendo? Eu creio que os apóstolos se sentiram honrados com a mudança de status, mas isto foi para servir em outro nível. Eu me senti e continuo me sentindo honrado com a mudança de status, de ovelha para pastor. Mas eu tenho clareza de que o propósito é servir num nível acima, um nível com maior responsabilidade, tanto diante dos homens quanto diante de Deus, né? E eu também descanso no fato de ser bíblico, o ser honrado pelas ovelhas, como Paulo orienta lá em 1 Timóteo 5,17. Paulo diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E essa fala de Paulo aí, dupla honra, nesse contexto, tem a ver com salário. Em outras palavras, aquele que foi chamado por Deus, designado por Deus, para ser um presbítero, para ser um pastor, cuidar das ovelhas, pregar as ovelhas e ensinar as ovelhas, tem esta honra de ser remunerado, de ser agraciado com recursos para poder se manter, a fim de continuar se dedicando a esta obra, né? Então é uma honra, é uma honra. Uma outra honra, uma outra forma de honrar é o elogio à afirmação de fé, como ocorreu no caso de Pedro. Está lá em Mateus capítulo 16, versos 15 a 19. Aparece aqui, eu leio para você. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ou terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Com estas afirmações, Jesus enaltece a Pedro e lhe dá um lugar de destaque entre os apóstolos, né? Você é perceptível aí nas afirmações que Jesus faz de Pedro, da resposta que Pedro deu, da postura que Pedro assumiu. Jesus honra a Pedro fazendo afirmações do que ele era e do bom exercício daquilo que ele estava realizando, né? E nós sabemos que tal honra não parou por ali. Pedro se tornou o líder da igreja em Jerusalém. E logo após a partida de Jesus aos céus, nós percebemos Pedro coordenando os trabalhos daquela igreja nascente, né? E o lugar de Pedro, então, é assegurado na história do cristianismo. Jesus exaltou, Jesus honrou a Pedro. Eu quero encerrar esta reflexão indicando uma outra forma de honra de Jesus para com os seus discípulos. E tem a ver com o lar celeste como herança. Explico para você. Há muitas passagens onde Jesus promete presentear seus seguidores com a honra de estarem no lar celeste. Eu escolhi João 14, de 1 a 3. Preste atenção. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito.
vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus afirmou isso aos discípulos um dia antes de ser preso e depois julgado, crucificado e passado por toda aquela situação dramática, né? São palavras que produzem muita esperança e apontam para uma honraria imerecida pelos próprios esforços. Ninguém conseguiria ocupar um assento na casa do Pai por seus próprios méritos. Aliás, eu gosto de assistir filmes, acho que vocês sabem disso, e tenho assistido alguns filmes que representam ou apresentam, né, no período medieval, algumas cortes. E o acesso das pessoas até a presença do rei era muito difícil. O rei era quase inacessível. Mas, se o rei convidasse alguém à mesa, aquela pessoa poderia se sentir honrada. Não importa qual lugar da mesa que ele sentasse, ele estaria sendo honrado ao fazer parte da mesa do rei. O que Jesus está dizendo é basicamente isso, né? Que ele, o próprio Jesus, vai preparar lugar, ele voltará e ele levará para que onde ele estiver, estejamos também. O que torna o nosso acesso à mesa do rei possível não são os nossos méritos. O que torna isso possível é o sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Então Jesus concederá aos seus verdadeiros discípulos a honra de tomar um lugar de assento à mesa do Pai. E esta é uma honraria concedida, claro, aos que permanecerem fiéis até o fim no discipulado de Jesus. Eu encerro por aqui as reflexões sobre as bênçãos prometidas aos verdadeiros discípulos. Não há só exigências ou responsabilidades para o discípulo, há também bênçãos, e não são poucas, nem pequenas, não são fúteis, não, são maravilhosas, né? Eu apresentei as seguintes bênçãos para você: descanso para a alma, vida verdadeira, recompensa divina e honra divina. Eu espero que você creia nessas bênçãos de todo o seu coração e que você permaneça firme no discipulado de Jesus para que nenhuma destas bênçãos lhe seja roubada. Antes de terminar a minha participação aqui, eu tenho poucas informações e um pedido a você. Nas próximas 2 semanas, nós não teremos a Roda dos Esclarecedores. Eu estarei off do trabalho rotineiro para realizar avaliações da PIBG com vistas a um planejamento estratégico. Tá? Eu já tenho conversado sobre isso com os presbíteros, com a equipe ministerial e também com a liderança mais ampla da igreja. Nós precisamos rever várias coisas que nós temos definido aí já há 2 décadas e para isso eu preciso de um tempo onde eu estarei fazendo avaliações. Trarei estas avaliações para um grupo e aí então nós nos aventuraremos num planejamento estratégico para os próximos anos aqui para a PIBG, tá? Então, esse período off vai ser do dia 15 até o dia 28. Qual é o pedido que eu tenho a você? Por favor, ore no sentido de que Deus me dê clareza, dê discernimento na hora de fazer avaliações e também na hora de apontar correções de rota, alternativas a algumas coisas que temos, mas que podem ser melhores. Enfim, por favor, ore por mim nesse período e que Deus, na sua infinita graça, possa me usar para abençoar a PIBG por mais um tempo, ok?
Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso tempo de oração dentro da Roda dos Esclarecedores, um tempo para nós colocarmos nossos pedidos, nossos agradecimentos diante do Senhor, sabedores de que Ele é conosco. O Moisés Mota pede oração por uma porta de trabalho para sua filha Sheila. O Salomão pede oração pela saúde de sua prima Cristina, que foi diagnosticada com câncer de mama. Ele também pede pela família que ficou bem abalada com a notícia. O Neemias pede oração por seu sogro, o Sr. Antônio Carlos, que tem Alzheimer. Ele está bem debilitado, com dificuldades em sua parte motora, dificuldade para andar, inclusive. E ele pede também por sua saúde, pois tem tido crises de labirintite desde a quarta-feira da semana passada. O Paulo da Silva pede oração por uma porta de emprego para o seu filho Jefferson. A Cilei Ruiz pede que continuem as orações por sua irmã Silmara e família. Esses foram os pedidos que chegaram até nós nessa semana. Vamos colocar diante de Deus. Aproveite para colocar algum pedido e algum agradecimento que você tem aí também. Oremos. Santo Deus, o Senhor que é soberano, o Senhor que é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E mesmo na tua glória, mesmo na tua soberania, o Senhor se importa conosco. É diante de ti que nós nos achegamos, é diante de ti que nós nos apresentamos, Pai. Em nome de Jesus, queremos te pedir para que o Espírito do Senhor possa abrir uma porta de emprego para Sheila, que seja um meio de sustento para ela. E de fato isso é muito importante, Pai. Mas mais do que isso, eu quero pedir para que o teu Espírito encontre a Sheila e para que o Senhor a atraia de volta para ti, Pai. Que em nome de Jesus a Sheila possa encontrar abrigo, encontrar refúgio, encontrar verdadeiro amor no Senhor, ó Deus. Isso para mim é o mais importante e que, além disso, o Senhor também dê a ela um trabalho, um emprego, de forma que ela possa sustentar a si, sustentar as suas filhas também, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo pela vida da Sheila, Deus. Te peço pela vida da Cristina, prima do Salomão, que foi diagnosticada com câncer de mama. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê tranquilidade ao coração dela, a todos os familiares que, como Salomão disse, ficaram abalados com essa notícia. Que eles possam dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, que eles encontrem socorro no Senhor nesse momento, que eles encontrem tranquilidade no Senhor, que eles encontrem paz no Senhor, e que em nome de Jesus o melhor tratamento seja direcionado. Que o Senhor manifeste a tua cura, Deus, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor use quem quer que seja, sejam médicos, ou sejam medicamentos, sejam tratamentos, Pai, para que em breve a Cristina esteja curada em nome de Jesus. Nós cremos também no teu milagre, Pai. Queremos que basta uma palavra da tua boca ser curada, e ela será curada, Pai. E é por isso que nós clamamos, é por isso que nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Pai, cuida do coração dos familiares que estão aflitos, que eles possam colocar o coração diante do Senhor e receber do Senhor tranquilidade, paz, que excede todo entendimento. Te pedimos pelo sogro do Neemias, o seu Antônio Carlos, pai da Daniela, Pai. Ele tem Alzheimer, está debilitado, tem dificuldades na parte motora, tem tido dificuldades para andar. Deus, em nome de Jesus, seja com o seu Antônio Carlos. Que o Espírito do Senhor possa ser com ele, que o Senhor o ajude também as pessoas que estão ao redor dele, Pai,
Não é fácil, muitas vezes, para quem está ao redor, ver uma pessoa ativa tão debilitada. Uma pessoa que sempre foi ativa, agora no estágio de debilidade, que em nome de Jesus o Senhor apazigue os corações, dá sabedoria, dá discernimento para eles tomarem as melhores medidas para o cuidado do seu Antônio Carlos, Pai. Cuida dele em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós também clamamos pela vida do Neemias, que está com essa crise de labirintite desde quarta-feira da semana passada. Pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste a tua cura, Pai, que o Senhor cuide dele em nome de Jesus, que o Senhor preserve e livre do mal, Pai. Te peço pela vida do Neemias, te peço pela vida da Dani, te peço pela vida dos filhos, te peço por essa família. Que o Espírito do Senhor seja com eles, Pai, nos mais variados desafios que eles possam enfrentar. Que o Senhor seja com cada um deles, em nome de Jesus, ó Pai. Nós também clamamos ao Senhor por uma porta de emprego para o Jefferson, filho do Paulo e da Mirley. Deus, em nome de Jesus, abra uma porta de emprego para o Jefferson. Também oramos por salvação na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Jefferson possa ter um encontro marcante com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos pela Silmara, a irmã da Cilei. Continuamos clamando e colocando ela diante do teu altar, Pai, toda a situação que ela e a família têm enfrentado. Dá sabedoria, Pai, dá solução para os problemas que eles têm enfrentado. Que onde eles não veem saída, que o Senhor possa prover a saída. Que onde eles não veem socorro, que o Senhor possa prover o socorro, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja com ela, seja com a família, apazigua o coração dela. Faz um milagre, Pai. Faz um milagre nas situações que eles têm vivido, em nome de Jesus, Senhor. Aproveito para colocar diante do Senhor as famílias que fazem parte da PIBG. Em maio nós comemoramos o mês da família e eu quero clamar ao Senhor, Pai, pelos nossos lares, pelos maridos, que o Senhor, em nome de Jesus, dê liderança, dê graça, que o Senhor dê a visão de sacerdotes do lar, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também pelas mulheres, pelas mães, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê também sabedoria. Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê discernimento. Em nome de Jesus, te peço pelos nossos filhos, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa ser com os nossos filhos e que nós possamos ver os nossos filhos diante do Senhor, servindo ao Senhor não somente hoje, mas de agora e para sempre, Deus. Colocamos a vida dos filhos, sejam eles novinhos, bebês, crianças, sejam eles adolescentes, jovens, adultos. Colocamos a vida dos filhos da PIBG, Pai, diante do Senhor, em nome de Jesus. Protege, livra do mal, Pai. Os tempos são maus, ó Deus, mas nós cremos e servimos a um Deus que é além do tempo. O Senhor é atemporal e o Senhor não se prostra a nenhuma situação. Então clamamos, Deus, age em favor das famílias, restaura famílias, renova famílias, Pai. Se há casamentos que precisam de uma intervenção divina para permanecerem sólidos, Deus, que o Senhor dê essa solidez em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor mande embora todo espírito maligno, Pai, todo espírito satânico que vem para roubar, matar, para destruir as nossas famílias, ó Deus. Que o Senhor repreenda o maligno em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esconda as famílias da PIBG sob a sombra das tuas asas, ó Deus. Que o seu Espírito Santo cerque por trás e por diante, sobre os nossos casamentos e sobre as nossas famílias, o Senhor ponha a tua mão. Oramos por aqueles, Pai, que são órfãos, ó Deus, aqueles que não estão em um contexto de família, que eles possam ser abraçados por nós, por outras famílias, ó Pai, que eles se sintam em família em nome de Jesus, ó Pai, que eles se sintam parte, que nós possamos viver aqui nessa igreja, Pai, como uma grande família que abençoa, que estende os braços, que estende a mão, que em nome de Jesus abençoa aqueles que estão carentes, que são órfãos de família, Pai, sejam aqueles que já perderam os seus pais, sejam aqueles que estão desligados de suas famílias por qualquer motivo que seja, Pai.
que em nome de Jesus nós possamos abraçá-los e eles se sintam amados, eles se sintam parte conosco, ó Deus. Rogamos, ó Deus, abençoa as famílias da PIBG. Essa é a nossa oração por esse motivo e por todos aqueles que foram citados, em nome de Jesus. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.